depois de Bolsonaro, eles achavam que ia voltar, que foi por causa do Lula que eles cresceram na vida. Mas não, foi por causa do... Vamos lá, vamos um pouquinho agora para eleições 2026. Você acredita que o Lula vem, é o que se esperado, né? O Lula vem candidato para reeleição. E contra o Lula, quem que você acha que vem? Bom, em vamos primeiro 2026? falar do Lula, porque o Lula vem porque não tem outra opção. Quem que é? O Haddad? Nossa O Senhora. Haddad perdeu em 2016 pro Dória no primeiro turno na reeleição. Ele tinha a máquina na mão, Sim. perdeu no primeiro turno. O Foi Haddad humilhante essa derrota do Haddad, foi humilhante. perdeu em 2018 pro Bolsonaro, perdeu em 2022 pro Tarcísio. Você mesmo aqui falou que ele foi o pior ministro O pior, eu brinco, da falo educação da história e agora tá sendo o pior ministro da economia da história também. Ele conseguiu ser pior do que o Guido Mantega. Que foi muito ruim. Eu brinco, falo, todo mundo já ouviu falar no toque de Midas, né? Eu falo que o Haddad tem um toque de merdas, né? Porque ele consegue uma façanha que acho que se eu tentar, eu não consigo. Né? Porque assim, ele foi ministro da Educação, pior ministro da história. Ministro da Fazenda, pior ministro da história. Prefeito de São Paulo, pior prefeito da história. Se você tiver aí, entra no Google agora, coloca. Vocês vão ver como vai completar o Google. Pior ministro da história da cidade de São Paulo. Aí vocês vão ver. Pior prefeito. Pior Não, prefeito. E assim, se eu tentar, eu acho que eu não... Porque tem um mérito aí. O cara... Não é que ele é ruim, ele é o pior da história. Não, tem um mérito. Eu acho que ele deveria ganhar um prêmio. Não, ele já passou, né, de pedir música pro Fantástico. Já foi várias vezes, né? Não, o Haddad eu acho um fenômeno da política. Além disso, não é só isso, né? Além dele ter esses créditos maravilhosos que ele tem, ele também vai ser o homem conhecido como Taxade. Sim. Ele é o homem dos impostos. Depois da Martaxa, lembra da Martaxa? Não, ele superou totalmente Não, ela. não dá nem pra comparar. Nossa, gente, os memes. Ele vai ficar conhecido, ele vai morrer conhecido como um homem que aumentou os impostos absurdamente. Todos. Agora imagina o Lula colocando esse homem com esse histórico pra concorrer com qualquer que seja da direita, qualquer um que seja. Se concorrer, acho que comigo, acho que perde. Porque, assim, historicamente, a gente sabe que os presidentes, eles colocam o seu substituto no Ministério da Fazenda pra ser o seu eventual substituto, né? Sim, fizeram com a Dilma. Fizeram com a Dilma e tal. Mas fizeram numa época que a gente não tinha a força da rede social pra saber todas as merdas que a Dilma fazia. Aí você entende por que querem censurar todo mundo. Sim, por que a Janja foi pedir pro Xi Jinping lá pra censurar o... É pra salvar as crianças. É por causa das crianças, tadinhas. As crianças estão sofrendo muito. E qual a outra opção? A Glaze? Nossa. A Glaze tem Pitbull o do carisma governo? de uma pedra, né? A Glaze, a mulher bonita do governo? A vulgo amante, que dizem que tava numa lista como amante. Não, não pode falar isso. Ela tava na lista da Odebrecht. E o apelido dela, carinhosamente, que o pessoal da Odebrecht colocou lá pra ela, era amante ou narizinho. Ela tinha 2 apelidos. E quando fala amante, aí eu só me preocupo. Amante de quem? Isso é a dúvida que Isso é uma coisa que a gente queria saber. Eles podiam vazar esses dados pra gente descobrir. Porque hoje tá com o Lindinho, né? O Lindinho também, que era o... Que é o namorado dela, sabe, né? Sim, mas que era lá de Nova Iguaçu. Eu ia direto. Nossa, esse cara lá em Nova Iguaçu, ninguém aguenta É o dele. Lindinho com a bonita. O Lindinho com a O casal narizinho. perfeito. Eles nasceram um pro outro, né? Então, nossa, e as pessoas votam em figuras como essa. Vota ainda em Fernando Collor, vota no cara da cueca, lá do dinheiro na cueca. Aí eu fico pensando, gente... Pra mim não tem nada pior que o Lula. Votar no Lula depois de tudo que ele fez, pra mim eu até entendo. Tem uma grande parte da sociedade que... É burra. Além disso. Não, tem uma grande parte da sociedade que cresceu muito economicamente por conta do boom das commodities, apesar do Lula. Apesar do Lula. Não foi por causa do Lula, Não. foi apesar do Lula, só que a gente volta naquilo que a gente falou, se a pessoa sabe quem é o agente daquela situação. Sim. Né? E eles consideraram a melhorar de vida ao governo atual na época, que foi o Lula. E eles tinham depois de pandemia, né? Depois de Bolsonaro, eles achavam que ia voltar, que foi por causa do Lula que eles cresceram na vida. Mas não, foi por causa, economicamente, o país foi por causa do boom das commodities.
E, O Plano individu- Real, que começou isso. individualmente foi por conta deles mesmos, né? Você conseguiu comprar um apartamento na época do Lula, não foi por causa do Lula, foi por sua causa, por causa do seu trabalho, do seu esforço, você que conseguiu. Mas não, tem muita gente que acreditava ao Lula. Então, quando ele voltou, o pessoal achava que ia voltar tudo isso. Na ilusão, acreditou na picanha, acreditou na cervejinha. E se ele não voltasse, essas pessoas iam achar que ele ia ser um herói para sempre. Então, por pior que esteja sendo, pior que nós estamos passando agora, teve gente que tá precisando passar por isso para aprender que o Lula não é o herói que elas achavam que era. Isso que eu não acredito. Eu acho que as pessoas, não, via de regra, não vão aprender nada. Sério. Eu acho que tem uma parte que realmente não vai acreditar, mas eu acho que tem uma parte que realmente abriu os olhos. Porque o exemplo que eu uso é o seguinte: eu presenciei o Plano Real, eu tava lá, eu fui no banco trocar o Cruzeiro Você foi? pelo Real, né? Era moleque, né? Tinha, sei lá, 14 anos. Era bem moleque, mas eu lembro muito bem disso. E a analogia que eu uso é o seguinte: o Brasil era uma Brasília lá no alto do morro, né? Um carro, né? Uma Brasília lá no alto do morro. Não tinha combustível. O Plano Real foi injeção de combustível, libertou a gente. Porque, dado a mega inflação, o único jeito do pobre se proteger da inflação era trocando dinheiro por produtos. Então ele não podia guardar dinheiro. Quando se controlou a inflação, o pobre guardava R$50, no mês seguinte valia R$50. Então ele podia guardar mais 50 e ter 100. E aí ele juntou 200 na época e comprou uma VAP Mini e abriu um Lava Rápido. E começou a ganhar dinheiro. Isso se proliferou, esse tipo de negócio no Brasil. Hoje é muito difícil achar um lava rápido para lavar seu carro e quando acha é caro. Você tinha em qualquer esquina, por exemplo, naquela época, porque eu lembro que eu pagava R$50 na lavagem, era pouco dinheiro para mim, que pagava, e muito dinheiro pro cara que recebia. Era aquilo que a gente tá falando do capitalismo. A sua eficiência aumentar o seu ganho e a eficiência das empresas aumentar diminuir o custo das coisas. Isso que aconteceu. Então, o Plano Real foi o combustível na Brasília. Foi. E a Brasília começou a descer um morro. Né? E tava descendo, ganhando velocidade. E aí chegou o Lula. Aí o Lula começou, roubou o motor, roubou o freio, roubou a transmissão. Só que tava descendo o morro, a Brasília continua andando. Aí na hora que acabou o boom das commodities, que chegou lá embaixo no vale, pra subir o Lula já tinha roubado tudo, né? Aí chegou a Dilma, pegou a Brasília, sem motor, sem transmissão, sem freio, sem nada. E aí não dava mais pra subir. E aí foi a crise, a maior crise da história que a Dilma fez, junto com a do Collor, e agora o Lula tá superando a crise da Dilma. Que o PT foi contra o Plano Real. Votou contra o Plano Real, né? Foi a melhor coisa que aconteceu para esse país, Plano Real. Melhor coisa. Realmente salvou o Brasil. Sim. Salvou o Brasil. E agora tivemos a Dilma aí, né? Pra dobrar a meta e enfiar o Brasil buraco abaixo. E agora o Lula achou que não foi suficiente, tá aí piorando mais que tudo. Só que tudo mascarado com o PIB crescendo, né? Sim. Porque na época da Dilma o PIB tava caindo. E agora o PIB tá crescendo por conta dos gastos do governo. Sim, que só aumentam. Imposto aumentando, então a arrecadação, inclusive, aumenta também. Só que se o Brasil tivesse verdadeiramente com um crescimento sustentável, por que eles teriam anunciado que não tem dinheiro para pagar as contas básicas de 2027? Pra onde... Foi eu o não dinheiro. canso de falar isso, aonde quer que eu vá. Pra onde tá indo esse dinheiro? Sim. Porque você aumenta imposto, porque tecnicamente, por que você paga imposto? Pra não ser preso, tá bom. Tudo bem, é a mas melhor assim... resposta. Mas, eu não sei pra que eu pago imposto. Não, você não paga imposto pra não ser preso. Eu pago imposto pra não ser preso, é pra isso que eu pago. Mas assim, qual que é a desculpa que eles dão? Que é pra melhorar a sua vida. Sim. Né? Que é pra te dar coisas de graça. De graça. Você paga imposto pra te dar coisa de graça. Então, tecnicamente, se você tá pagando mais imposto, é pra sua vida tá melhorando, não piorando. Então, pra onde tá indo esse dinheiro? Que minha vida não tá melhorando, então pra onde tá indo? Que continua Se a economia um buraco. está crescendo, os impostos também, logo o governo tem dinheiro para resolver todos os problemas do Brasil. Cara, por que tem um buraco ainda? Por que tá esse déficit enorme? Isso é um... Pra onde tá indo o dinheiro? Eu fico me perguntando, cadê o TCU? Cadê a investigação pra saber pra onde que tá esse... Gente, são bilhões. Pra onde que tá indo esse dinheiro? Eu vou deixar essa incógnita absurda pro brasileiro aí, que ninguém Cadê imagina. alguém? Por favor, alguém que saiba investigar isso, vai atrás, vocês vão achar lá pra onde que tá indo o ralo de dinheiro que a gente tá pagando de imposto.